Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar essa tabela, essa planilha que eu desenvolvi, tá ok? Que é uma planilha que tem como intuito facilitar a realização dos cálculos para que se chegue à taxa metabólica basal e o gasto calórico diário com base nas fórmulas do Dr. Harris Benedict, tá ok? Aí daí para quem está vendo o vídeo ao acaso, não tem a menor noção do que, mas que é esse taxa metabólica basal e gasto calórico diário? Afinal, para que precisa disso? Qual é a utilização disso? Então vamos lá, no comecinho aqui do vídeo eu vou resumir para você isso. Então a primeira pergunta é a questão, você já fez algum tipo de regime, por exemplo, ou alguma dieta, tá? E nesse caso, quando a gente fala dieta, regime é para perder peso, mas a dieta, às vezes, ela é elaborada às vezes para a pessoa ganhar peso, mas não ganhar o peso ruim, né? Ganhar o peso bom, ganhar a massa magra ali. E da mesma maneira, nessa questão de você já fez um regime, você se baseou no que? Eu só parei de comer? É assim, simplesmente? E aí é o maior erro que as pessoas cometem quando quer fazer um regime também, e simplesmente faz aquela redução na alimentação muito agressiva. O que acontece? O corpo identifica isso e trava o metabolismo. Ou seja, para economizar energia, o que ele vai fazer com a pessoa? Já que a gente não tem controle sobre isso. A pessoa vai ficar mais cansada, a pessoa vai ficar com dor no corpo, a pessoa vai ficar com sono. E vai ser isso que vai acontecer, porque é uma redução muito drástica, porque você não tem uma referência, tá? Então, com base nas fórmulas, a gente chega a um valor aproximado de um gasto calórico diário e em cima desse gasto calórico diário que é feita uma redução de aproximadamente uns 25%. Tem que ser um objetivo progressivo, não adianta ser agressivo, não funciona. Tá? Às vezes faz essa dieta muito agressiva, no comecinho funciona, e daí depois trava tudo. Quem já fez sabe que eu estou falando, é verdade. Então, estabeleça prazos maiores, tá? Com metas menores. Não adianta esse negócio de, eu quero emagrecer 10 quilos em uma semana, eu quero emagrecer 5 quilos em uma semana. Não, pô. Faça uma dieta, um regime progressivo. Que seja perder 2 quilos por mês, cara. Se você perde 2 quilos por mês e você segue certinho por um ano, você perdeu 24 quilos para quem quer fazer um regime, tá? Às vezes é a necessidade. O maior erro é isso, querer que as coisas aconteçam muito rápido. Então, acho que ficou fácil de entender isso para quem não tinha noção nenhuma. Agora eu vou falar um pouquinho aqui para quem quiser e tiver interesse em adquirir a tabela ou a planilha, como vai fazer. E também mencionando que, para quem adquirir, vai ter acesso aqui a esse arquivo e tudo mais. E ele é uma planilha para Excel. Dá para utilizar no celular? Sim, dá para utilizar no celular. Se você tiver o aplicativo do Excel ou o aplicativo Planilhas do Google, você consegue utilizar. E aqui nesse mesmo arquivo eu desenvolvi aqui, a versão que está aqui na abinha como versão mobile. Para visualizar no celular é melhor utilizar essa daqui, tá ok? Vai chegar exatamente ao mesmo resultado. Já vou mostrar aqui na prática a utilização. Aí, para quem quiser adquirir, basta acessar aqui o site multipapo.com.br, tá? multipapo.com.br, e clicar aqui em tabelas e planilhas, e essa TB01 é justamente a que eu estou falando. Aí vai ter aqui, para quem quiser adquirir pelo Hotmart, Mercado Pago. E aqui vai estar esse mesmo vídeo que eu estou gravando agora. Aqui no site também tem essa opção aqui de dieta e saúde, que é para a questão de algumas dúvidas que o pessoal tem aí. Eu estou complementando aqui, mas logo vai ter bastante coisa aqui também. Tá? Então, para quem quiser adquirir, esse é o caminho. Agora vamos voltar aqui para a utilização da tabela, da planilha. Lembrando, se você for utilizar no computador, às vezes você clica em qualquer lugar assim, como se você quisesse apagar aquela célula e tal, e daí aparece alguma coisa pedindo senha, tá? Não é essa questão de senha, eu preciso da senha. Você não precisa, tá? Porque aonde você está dizendo esse negócio de senha é porque não pode apagar. Se você apagar, a planilha deixa de funcionar. Então, para realizar os cálculos nessa versão desktop, é aqui, você seleciona entre masculino e feminino, você vai mudar a idade, você vai mudar o peso aqui, e vai mudar a altura, tá?
E depois você vai mudar aqui o fator de atividade, nível de atividade física, rotina diária. Então vamos realizar um cálculo aqui. Eu vou colocar os meus valores, ó. Vou colocar 35 anos, tá? Tá masculino, 35 anos. Aqui no peso, 85 quilos, altura 1,85. 1,85. Então, essa daqui ó, seria a minha taxa metabólica basal aproximada, 1.917 calorias. Taxa metabólica basal é aquela energia que o corpo precisa, mesmo estando em total repouso. Se você ficar o dia inteiro dormindo, ainda assim você está consumindo energia, tá ok? Chegado à taxa metabólica basal, aí entra o fator nível de atividade física, rotina diária, que ele varia de 1,2, podendo chegar até 1,9, que vai de sedentário a muito ativo. Isso daqui já é uma questão de cada um estabelecer aí qual é a sua rotina, como que seria nessa graduação aí a sua colocação. Mas vamos colocar com a seguinte referência: sedentário é aquela pessoa que é bem devagar mesmo, está mais parado do que se movimentando. Levemente ativo já é a pessoa que não é tão devagar assim, mas já tem um trabalho, já tem uma rotina diária, só que ainda assim trabalha. O trabalho dela é um trabalho que ela trabalha sentado o dia todo e isso não contribui para, digamos, aumentar o seu nível de atividade física. Só que nessa questão de graduação, quando a gente considera a rotina, tá, a minha rotina como trabalho poderia ser levemente ativa. Eu trabalho no escritório, alguma coisa do tipo, levemente ativo, só que eu pratico, de fato, esportes. Então, eu pratico de 1 a 2 vezes por semana. Já pode subir de categoria. Então, você poderia ser moderado ativo. Eu pratico 4 a 5 vezes atividade física, mesmo tendo uma rotina levemente aqui ativo, pode ser que chegue a bastante ativo. Então, existe o fator rotina. A gente tem a nossa rotina no nosso dia a dia. E essa rotina ela pode estar complementada com esportes. Sendo que, quem que vai ser muito ativo? Vai ser muito ativo aquele cara que muitas vezes tem um trabalho que exige bastante, tá? Isso eu estou falando para homem, para mulheres também, para quem trabalha muito tempo de pé durante o dia e pratica atividade física entre 5 e 7 dias por semana. Aí isso é de cada um aqui estabelecer esse valor. Com base no valor, pode ver que nesse fator aqui, ó, é o fator 1,9, praticamente dobra a necessidade calórica. Tá ok? E aqui também ainda tem a questão do nível de atividade personalizado. Dá para fazer uma pequena adequação. Eu acho que eu estou entre esse e esse aqui, ó. Pode ver que um é 1,375 e aqui 1,55. Eu poderia utilizar aqui o nível de atividade personalizado e aqui eu digito o valor que eu quiser, tá? Para se adequar, para fazer aquele ajuste fino. E, por exemplo, se eu fosse aqui, vamos colocar aqui, ó, bastante ativo. Com essas características aqui, as minhas características, eu teria essa taxa metabólica basal e o gasto calórico diário de aproximadamente 3.307 calorias. Com base nesse valor, o que a gente estabelece? Se eu quero manter o que eu tenho atualmente, e muitas vezes, digamos assim, um esportista que não tem intuito, por exemplo, de ganhar massa magra, essas coisas, ele tem que tentar manter o seu peso estável. Então, eu pratico atividade, eu estou numa boa forma, eu preciso manter. Então, eu preciso ingerir aproximadamente 3.300 calorias por dia. Óbvio que na questão aqui a gente está falando de calorias, mas quais são os alimentos que vão fornecer essas calorias, aí já é outro assunto. Aí já é questão de nutricionista, mas eu sei que para mim manter estável 3.307. Quero fazer um regime, então em cima desse valor eu calculo uma porcentagem, que deve ser mais ou menos ali uns 20, 25%. Não adianta fazer dieta ou regime agressivo que não funciona. Mesma coisa, para quem quer ganhar massa magra também, não adianta aumentar muito a ingestão de calorias. Muitas vezes vai acabar engordando, às vezes, de ganhar massa magra. Então, também é um percentual baseado nisso daqui. Aqui eu utilizei como referência que é a versão desktop. Na mobile, cara, a mesma coisa. E aqui também a gente só coloca a idade, a altura
e o peso. Feito isso aqui, a diferença nessa versão aqui é que ele já mostra tanto quanto se fosse homem, tanto quanto se fosse mulher. Tá? Então aqui já está exibindo os resultados, mesmo que o indivíduo fosse com as mesmas características aqui. Se ele fosse homem, seria isso. Se fosse mulher, seria isso. Aqui a gente observa o porquê também dessa questão de ter duas fórmulas, um para homem e um para mulheres. O homem por si só, ele consome aqui, eu vou dizer praticamente, vamos colocar mais uns 10 a 15% mais ou menos de calorias a mais que a mulher. Então o metabolismo do homem é diferente do da mulher. E na questão aqui também, é exibido em todas as faixas de nível de atividade física aqui, já é exibido o valor. Então aqui você só precisa tomar como referência o seu. Mesma coisa, se eu fosse aqui, muito ativo, então seria aqui, 3.600. Eu sou bastante ativo, 3.300. E por fim aqui, o fator personalizado, você pode mudar aqui o valor. Você pode digitar aqui, é 1.5, é 1.6, que é aquela questão que eu mencionei, que às vezes eu estou entre essas duas categorias, eu acho que eu estou entre essas duas. Qual seria o valor? Então eu colocaria aqui, tá vendo? Cara, então é isso daí. A ideia da planilha é facilitar esse cálculo. Dá para realizar o cálculo de forma manual? Sem problema algum. É só pegar a fórmula aqui, e substituir os valores e utilizar a calculadora. Mas para quem vai fazer o cálculo várias vezes, às vezes para quem é da área, precisa fazer esse valor, aí aqui é uma boa referência. Porque, cara, não existe profissional no mundo nenhum que vai olhar para você e vai dizer qual que é a sua necessidade, o seu gasto calórico diário. Sim, tem gente que não acredita muito na questão de fórmulas, mas fórmulas, cara, quando a gente tem fórmulas matemáticas envolvidas com fatores biológicos, aí tende a fazer a aproximação, tá? Não são fórmulas exatas, mas é uma excelente referência. Pensa, só vou dar um exemplo, eu com esses valores, aí eu tomo como referência para mim o que é uma média mundial. Um adulto precisa de 2.000 calorias. Tá? Pensa a diferença entre 2.000 e 3.300, tá, ok? Então, assim, a questão de calorias, desse gasto calórico diário, quando a gente toma por referência esses 2.000, isso daí é uma referência mundial, é um ajuste que foi feito para uma pessoa adulta. Então, no mínimo, aqueles 2.000, mas a fórmula ela vai ser muito mais coerente para atingir as suas metas, tá, ok? Então fica a referência. Novamente, para quem quiser adquirir, só acessar o site multipapo.com.br, clicar aqui, tabelas e planilhas, essa daqui é a TB01, e aqui embaixo vai ter as referências de como você pode adquirir, beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?